Então, ao capítulo 3, esse é o vídeo 1, a gente vai falar um pouquinho, antes, vamos lembrar o que a gente já falou até agora. Falamos lá de tecnologia, hardware, software e no capítulo anterior a gente falou da importância da informação, né? Dado, informação, conhecimento, características da informação útil, conceito de sistemas de informação e, por fim, teoria geral de sistemas. Nesse capítulo a gente vai falar dos tipos de sistemas. Então a gente tem vários tipos de sistemas e dentro deles a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então eu tenho lá sistemas transacionais, de suporte à decisão, de sistemas especialistas, sistemas autônomos, de automação, de sistemas basicamente de informação gerencial, sistema de apoio à decisão, sistema de gestão de relacionamentos dos clientes, sistema integrado de gestão e sistema de informação executiva. Então, vamos nessa? Nesse daqui a gente vai falar sistema transacional, né, e suporte à decisão e também de sistemas especialistas de automação, tá bom? Então, sistemas transacionais, eles são basicamente sistemas de processamento de transações. Quer dizer, ele é o coração da maior parte das organizações, né? Ele dá apoio e monitora a realização de negociações, de transações mesmo da organização. Ele gera e armazena dados sobre negociações. Então, a gente está falando aqui de venda, de dinheiro. Tá certo? Então, sistemas transacionais nada mais são que sistemas que gerenciam e armazenam as informações bancárias, as informações de dinheiro, que armazenam informação e dados de negociações. Tá certo? Então, esse sistema ele é responsável por gerenciar todas essas informações. Se foi vendido, se não foi, se está em trânsito a venda, ou se já foi resolvido, já foi finalizado. Todas essas informações elas são guardadas nesse sistema transacional. Eles são sistemas operacionais, ele faz a parte operacional da empresa. Tá bem? E aí eu tenho, por exemplo, de sistemas transacionais, eu tenho sistemas contábeis, aplicações de cadastro, sistema de compra, de estoque, de inventário, os ERPs que já eles são sistemas transacionais, mas eles são um pouco mais complexos, ele tem mais conteúdo dentro deles, os CRMs também, né? O sistema de folha de pagamento, que ele é um sistema focado nisso, sistema de faturamento, são todos sistemas que são focados em transação, tá? São transacionais. As características desses caras quais são? Ele coleta os dados através de mecanismos de entrada. Então tem um espaço lá que o cara vai entrar com a informação. Ele realiza o cálculo, armazena a informação e ordena os dados, facilitando o seu acesso e depois permite consulta online ou em embate, ou quando a gente fala em embate, são cache dentro do computador, né? Fica armazenado dentro da máquina numa memória temporária, isso é o cache, quando você tem lá diversas formatações. E a produção de documentos e relatórios operacionais. Então, basicamente, o sistema, as características dele é gerar um relatório para você de determinadas vendas, de determinados materiais que foram vendidos, né? E realizando esses cálculos e já jogando dentro de uma planilha, dentro de um sistema, com as informações adequadas para cada cliente. Então, você tem aqui na sua apresentação e você pode acessar no seu ambiente virtual, uma imagem aqui, uma figura de como ela funciona, onde que tá as informações ficam armazenadas no banco de dados, né? E aí vem para dentro de uma data warehouse, que é onde agrupa todos esses bancos de dados, traz para dentro de um data mart, que é onde você joga a informação para o cliente e depois mostra na tela para ele, o usuário final. Tá certo? Então, agora, sistemas de informações especialistas ou sistemas de automação. Então, a gente falou um pouquinho de sistemas transacionais, né? Aprendeu que ele funciona justamente para gerenciar e te mostrar como funcionam as transações aí da empresa, a parte operacional. E depois eu tenho sistemas especialistas. Os sistemas especialistas, eles servem como se fosse uma consultoria, né, para usuários. Ele fornece um conselho especializado de determinado assunto, né, de determinada área temática aí, de um determinado espaço. Ele não é um ERP, por exemplo, mas ele é bem pontual, ele funciona bem pontualmente. Então, ele utiliza o conhecimento sobre uma área de aplicação complexa, né, e atua como consultor especialista para os usuários.
Tá certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, softwares relacionados à medicina, à engenharia, à física e a negócios como um todo, né? Então eu tenho pontualmente determinados softwares que falam só na parte de medicina, né? Então eu tenho também na parte de recrutamento e seleção. Então eu tenho esse tipo de software especialista, ele só serve para te dar uma consultoria, né, para aprender a falar de determinado ponto da sua empresa. Aqui você tem também uma imagem que você pode acessar lá e dar uma olhada com mais calma depois. Como é o funcionamento do sistema, ele te mostra aqui o passo a passo e como ele funciona, tá certo? E aí, como exemplo, nós temos aqui, por exemplo, na área de administração, o Folio é um software que ajuda administradores, por exemplo, a determinar metas de investimentos de clientes e selecionar os melhores portfólios. Então, ele é um consultor de administração que faz esse trabalho, né? Ele cria essas metas e seleciona portfólios. Na área da advocacia, por exemplo, eu tenho o Judite, que ele ajuda os advogados a argumentar a respeito sobre casos da lei civil. Então, é uma base, vamos pensar que esse software é uma base de dados com conteúdos lá da advocacia, que conforme você vai colocando lá os problemas que você tem com o caso de lei civil, ele te traz como retorno informações que agreguem valor para você colocar lá na sua ação, por exemplo, na área do direito. Então, na agricultura também eu tenho o POME, e ajuda no trato das macieiras. Então, eu coloco as informações das minhas macieiras dentro desse software, e esse software me traz como resultado, por exemplo, informações relevantes para que eu melhore o trato das minhas macieiras. Tá certo? Então, essas três frentes são muito importantes. Eu tenho também para a área de computação, que é o XCOM, que ele configura sistemas computacionais para clientes, né? Então, você tem, por exemplo, o XCOM, ele cria uma imagem de um sistema que você define, e aí quando você cria um novo sistema lá numa nova máquina, você usa ele para simular já esse sistema da maneira que você deixou anteriormente. Então, ele automatiza o seu trabalho, ele dá dinâmica para ele e também atua como consultor. Para a eletrônica tem o SOFI, que ensina os estudantes a respeito de circuitos elétricos. Então, ele tem uma base de dados com informação de circuitos elétricos, e os alunos perguntam e o software responde essas informações. Tá ok? E aí, na medicina, na área da saúde, a gente tem o MyClean, que ajuda, por exemplo, no diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. E o OncoSim, que ajuda também pacientes com câncer. Então, todos eles em comum têm uma base de dados, essa base de dados tem informação relevante para determinado fim aí. Por isso que ele é um sistema especialista. E aí a gente tem também o sistema de automação, né? E a automação, ele é um sistema que ele utiliza de processos automáticos que comandam e controlam os mecanismos para seu próprio funcionamento. Então, o que a gente tem aqui? Ele faz uso de técnicas de computador, então ele usa técnicas computadorizadas ou mecânicas mesmo, com o objetivo para otimização de tempo, né? Para reduzir custos e focar em qualidade do que se está produzindo. E aí eu tenho como dois exemplos que são bem conhecidos na área da informática, que é o Ethos e o Zapier. O Ethos, ele funciona, se eu coloquei alguma coisa, não. O Ethos, ele funciona basicamente como um publicador para redes sociais, só que ele publica automaticamente em várias redes sociais ao mesmo tempo. Então você define a sua estratégia de mídia social, né? Então aí eu estou falando de sistema de automação. Define a estratégia de mídia social, definiu a estratégia, você coloca as informações no sistema e ele automaticamente, com você configurando manualmente lá, ele automaticamente vai disparando as postagens da sua empresa, das redes sociais que ele tem disponível lá. O outro, que é o Zapier, ele já faz de uma maneira mais automatizada. Então, por exemplo, se eu tenho uma página no Facebook e eu quero fazer uma postagem direto para o meu LinkedIn, eu posso configurar no Zapier, ou até mesmo receber o e-mail e já cadastrar ele dentro de determinado sistema. Eu uso o Zapier para criar eles chamam de... Não vou lembrar agora, mas depois eu deixo no material para vocês. Ele tem uma rotina, e essa rotina faz com que automaticamente, quando, por exemplo, eu receba um e-mail que tem o nome Diogo, jogue para dentro de um outro sistema e crie determinado cadastro lá.
ele já faz esse trabalho de automatização. Então, se eu quero, por exemplo, receber um e-mail e já disparar uma postagem para o Facebook, ele faz isso automaticamente. Tá certo? Então, só resumindo aqui, o que a gente aprendeu agora? Falou um pouquinho de sistemas transacionais, né? Sistemas de informações especialistas e de automação. Eu espero que você tenha gostado. Né? Acessa também o Se Liga Aí, que tem alguns links ali que pode te mandar e te demandar coisas novas, muita coisa importante também para nossas aulas. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Anteriormente a gente falou sobre sistema de informação, né? Transacional, especialista e de automação. E agora a gente vai falar sobre sistemas de informações gerenciais e sistema de apoio à decisão. Vamos lá? Então, sistemas de informações gerenciais são sistemas baseados em computador, obviamente, que faz com que avaliações das informações para usuários com necessidades similares. Por exemplo, isso quem fala é McLeod. Tá certo? Então, as principais características de um sistema de gerencial de informação, ele é o foco na informação direcionada a gerentes de nível médio. Então, lembrando lá na aula de administração, a professora deve ter falado do nível operacional, nível tático e nível estratégico. A gente está falando então aqui do nível tático e do nível estratégico. Tá? A gente está falando dessas duas faces, que é o nível médio que a gente tem aqui. Ele tem um fluxo de informações estruturado. A integração dos sistemas por área funcional. Então, você consegue diferenciar perfis ali dentro. E gera relatórios e consultas, normalmente usando o banco de dados que a gente aprendeu também lá atrás. Tá bem? O tratamento dessa informação funciona com foco na saída das informações para o gerente. Então, o gerente precisa de determinada informação para tomar alguma decisão. Que seja ela, por exemplo, mandar um funcionário embora. É uma informação que ele precisa, antes de chegar lá, fulano, você ganha mais, você vai ser mandado embora, ele precisa de um relatório, por exemplo, de produtividade, porque às vezes o cara ganha bem, mas ele também trabalha muito, e o cara que ganha mais ou menos não faz nada. E o cara está lá ganhando mais ou menos e você não está consumindo o tempo dele com algo que seja da empresa. Então, antes de você tomar a decisão, você precisa primeiro entender e aí esse sistema ele funciona dessa forma para você ter o mecanismo de fazer esse tratamento. Então, ele proporciona ao gestor as condições de controlar as diversas rotinas administrativas e é fonte orientadora para o processo decisório. Tá bem? E aí a gente fala de sistema de apoio à decisão. E aí o sistema de apoio à decisão é uma classe dos sistemas de informação ou sistema baseado em conhecimento. Refere simplesmente a um modelo genérico de tomada de decisão, né, que analisa um grande número de variáveis para que seja possível o posicionamento a uma determinada questão. Quer dizer, então vamos lá, voltei aqui com o meu triângulo lá. Então eu tenho, por exemplo, sistema de apoio à decisão aqui eu tenho na área operacional os sistemas transacionais. Lembra lá, sistema transacional? Então eu tenho aqui na área operacional, que é o de contabilidade, folha de pagamento, contas a pagar, conta a receber. Depois eu venho para o sistema de informação gerencial, que é essa do meio, que é a gerência intermediária, que é o gestor, que é o cara que toma a decisão antes de chegar na alta gerência, que são controle de estoque, fluxo de caixa, controle de orçamento. Então ele vai criar um orçamento e ele precisa de informações para gerar esse orçamento. E depois a gente vai falar ainda mais para frente um pouquinho da alta gerência, que aí já são política de preços, orçamento e análises futuras. Então esses caras do pico da pirâmide, do topo dela, são os executivos, os caras que tomam a decisão final. Tá certo? Então, para essa decisão final chegar até lá, você precisa ter dos sistemas transacionais informações corretas para jogar para o de informação gerencial e ao final vir aqui para os caras que tomam a decisão. Tá bem? Bom, então quando você tem, por exemplo, o sistema de apoio à decisão aqui, você tem uma pirâmide com 3 espaços, né? E aí você tem a área operacional. Qual é a área operacional? É a área onde o gestor, aí, o coordenador, vai atuar para poder estruturar aqui mecanismos para, por exemplo, software de contabilidade, folhas a pagar, folhas a receber. Isso tudo aqui, a área operacional que faz, né, e gera um relatório para a área intermediária, que é a área do gestor. Né? E aí, por fim, você tem a área
que é a alta gestão. Então, o gestor aqui, ele pega essa informação que veio da parte operacional, e aí tem a importância também da área operacional falar a respeito disso, porque quando a área operacional não manda o relatório de uma forma adequada, você tem problema de informação gerencial, e a gente viu lá atrás que quando eu tenho problema de informação gerencial, o que acontece? Eu não consigo tomar decisão. Então, se eu não consigo tomar decisão, eu tenho que voltar atrás, mandar lá para a área operacional e falar, olha, eu preciso de dados mais coerentes, porque esse dado não me traz uma tranquilidade para tomar a decisão. Tá bem? Então, eu pego esse do sistema transacional e jogo para o cara da gerência intermediária a informação correta. E esse cara da gerência intermediária vai reutilizar essa minha informação, e isso também é um ponto importante nas empresas, o reuso do dado, né, o reuso da informação. Então, se você não tem reuso de informação, você tem retrabalho. E retrabalho, você perde dinheiro. Tá certo? Então, o reuso da informação ele é mais importante até do que a construção da informação em si. E o sistema ele vai funcionar justamente para unir tudo isso e amarrar tudo isso. Para que você tenha uma automatização dessas coisas e tenha uma informação correta e coerente no final. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na gerência intermediária, no sistema de informações gerenciais, eu tenho já controle de estoque. Então, o gerente já precisa saber o que tem, se ele precisa comprar, se ele não precisa. Fluxo de caixa, então eu preciso saber quanto dinheiro está entrando e quanto que está saindo, para ver se eu estou contabilizando legal a minha empresa. Controle de orçamento, então eu preciso ter uma previsão do que eu vou gastar. Eu preciso saber quanto eu vou gastar para eu poder oferecer para a minha área operacional determinado produto ou determinado software que ajude eles a ganhar ali a parte de sistemas transacionais ali, que é a parte mais operacional, tá certo? E aí, por fim, nós temos a parte da alta gerência. Então, o cara do sistema de informação gerencial, ele faz todo esse trabalho e manda para o superior, para o executivo, que vai olhar esse relatório e ele vai definir aqui, para ele, na parte da alta gerência, a política dos preços, o orçamento, a análise dos investimentos. Então, se eu vou investir em determinado fim ou não, se eu vou criar determinado desconto ou não, tudo isso está lá na alta gerência, e quem manda nisso é o cara da alta gestão, é o cara que finaliza. Entendeu? É o cara que realmente banca isso no final. Então, quando eu pego informações que vêm desde lá de trás, da minha área operacional, subindo para o sistema de gerencial, e eu mando lá para o sistema de apoio à decisão, eu consigo ter uma informação muito melhor, muito mais filtrada e com qualidade para seguir. Então, o apoio à decisão significa auxiliar nessa escolha, gerando essas estimativas e a evolução ou a comparação para a escolha. Tá bem? Então, aqui, finalizando, a gente falou lá de alguns softwares e agora a gente falou de sistema de informação gerencial e sistema de apoio à decisão. Você pode acessar lá o Se Liga E, também tem algumas informações muito legais lá, alguns links que você pode acessar e aprender um pouco mais sobre o sistema, sobre entender melhor sobre isso. E vamos falar agora um pouquinho, voltando aqui, a gente falou sistema de informações gerenciais e também falamos de sistema de apoio à decisão, tá certo? E agora a gente vai falar de CRM, de ERP e de sistema de informação executiva. Vamos lá? Tem bastante coisa nesse daqui. Então, o CRM basicamente é a inicial de Customer Relationship Management, que é gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Então, o CRM ele funciona basicamente como um agregador de boas práticas e de conteúdos que ajudam você a se relacionar de uma maneira mais humanizada com o seu cliente. Tá bem? Então, ele armazena as informações dos seus potenciais clientes, né? E a partir do momento que ele armazena, você consegue se comunicar com ele a fim de trazer para determinado produto ou fazer determinado serviço para ele. As características do CRM, né, que você tem é rastrear ativamente e gerenciar também as informações dos clientes. Então, eu crio uma base de dados dos meus clientes lá dentro. Tá certo? E de clientes que provavelmente não são ainda clientes efetivos. São potenciais clientes, são pessoas que eu tenho em vista para virar meus clientes.
E o CRM serve justamente para que você tenha esse espaço lá e crie um histórico de conversa. Então, por exemplo, eu conversei, o cliente se cadastrou lá na minha página do site porque ele quer saber sobre determinado assunto de tecnologia. A partir daí ele entra para dentro do meu CRM como potencial cliente. E quando ele entra lá para dentro como potencial cliente, o que acontece? Eu coloco lá mecanismos de ligação, SMS, WhatsApp, Messenger, todos esses mecanismos de comunicação rápida com ele, justamente para entender qual é o cenário que ele quer, o que ele quer, e em cima do que ele quer fazer com que ele resolva o problema dele. Né? E aí, quanto mais rápido esse CRM funcionar, melhor é essa taxa de entrada de novos clientes. Porque quando você deixa o cliente esfriar, a probabilidade dele não querer mais aquilo que ele procurou naquele momento é muito alta. Então, quando você tem, por exemplo, uma página de captura no seu site, uma página lá com informações, um formulário para o cara preencher e querer saber mais sobre determinado assunto, você precisa ter nesse mecanismo uma forma de um CRM já rodar essas informações e procurar já entrar em contato com essa pessoa para não deixar esfriar esse método. Né? Hoje o marketing digital traz muito esses mecanismos mais automatizados disso. Então, quando o cara se cadastra lá no lugar, ele começa a receber um monte de e-mails falando desses negócios, de informações parecidas, justamente para não deixar o cliente esfriar e ao mesmo tempo gerar negócio aí desse cara que teve interesse na sua página, tá certo? Então as características dele, vamos lá, rastrear ativamente e gerenciar as informações dos clientes, conectar toda a sua equipe em qualquer dispositivo, então você cria histórico lá dentro, pessoas de vários lugares do país ou até mesmo de qualquer lugar você pode pôr lá dentro e eles vão trabalhar aí um call center, por exemplo, informações para se relacionar com os clientes, capturar de forma inteligente e-mail, WhatsApp, telefone, contas de Facebook, tudo isso você pode ter para capturar e aí conseguir se relacionar de uma forma automatizada com ele. Simplificar tarefas repetitivas, então em vez de eu ficar mandando um e-mail por vez, o meu sistema de CRM já faz esse envio, já resolve isso, tá certo? Fornecer recomendações em sites instantâneos, então o cara se cadastrou, automaticamente você já manda um e-mail para ele falando, olha que bom, aprende isso também, faz isso também, e aí você cria um relacionamento com o seu cliente. E aí, por isso chama CRM, para criar um relacionamento, para quebrar o gelo e ele se transformar, por exemplo, no seu cliente fixo, né? E fornecer, então, aí, expandir e personalizar conforme o crescimento da sua empresa. Então, o CRM hoje também atuando na nuvem se torna um sistema escalável. Então, se eu tenho um funcionário, eu uso com um tamanho menor. Se eu tenho 1000 funcionários, eu expando ele e trabalho de modo escalável. Pago a mais por isso ou pago a menos por isso, de acordo com minha quantidade de pessoas. Então, há tipos de CRM que ajudam você a dispensar processos obsoletos e esforço manual, né, que é justamente para isso que ele serve, para te dar uma dinâmica para isso. Ela organiza contas e contratos de forma acessível em tempo real. Então, se a pessoa conversou com você, com um cliente, e sinalizou lá e salvou, outra pessoa que entrar nesse mesmo momento já vai ver, não, a pessoa já conversou e já resolveu isso. Tá certo? Um bom exemplo aí a gente fala da Vivo. Então, quando você entra lá nessas empresas de telefonia, o cara já sabe lá qual é o seu protocolo, quando você falou, o que você falou. Na verdade, deveria de saber, né? Tudo isso. E aí você consegue, usando aí também o CRM como importância, em vez de ficar preso a lembretes, por exemplo, de mandar e-mail para o fulano, o sistema faz isso automaticamente. Mandar WhatsApp para o ciclano, o sistema faz isso automaticamente. Tá certo? Então ele tem, né? Você pode ver na figura também, depois você pode acessar a apresentação lá, o PowerPoint, e ver a figura, e são basicamente os módulos que eles têm, que o CRM tem, para poder integrar ou criar esse relacionamento de maneira mais global. Então aqui eu tenho, vocês podem depois dar uma olhada lá e ver certinho essa imagem aí. Depois a gente pode falar um pouco, e a gente vai falar, sobre ERP. Né? E o ERP nada mais é do que planejamento de recursos empresariais.
Para que eu preciso ter um ERP? Ela é uma ferramenta de tecnologia da informação que visa aprimorar o desempenho organizacional como um todo. Quer dizer, é uma ferramenta de TI que ajuda você na sua empresa a ter criar um relacionamento e uma gestão empresarial como um todo, 360. E aí a gente vai ver que ela tem técnicas modernas e oferece também módulos, né? Oferece pedaços de setores para poder ser acoplado nela. Então você pensa que você tem lá um ambiente de ERP e aí para cada setor, compras, financeiro, biblioteca, você tem um bloco, um módulo que acopla esse ERP, transformando ele numa ferramenta 360. Então você tem o maior fluxo de informação, porque quando você coloca os módulos, eles se conversam e você tem informação mais filtrada de todas as áreas. Né? E aí Stanford fala que o ERP possibilita um fluxo de informação único. E isso é verdade, porque quando você tem informação num único lugar, né? E aí quando eu falo um único lugar, eu não digo numa única base de dados, mas sim lendo esse material todo num conteúdo só, num único lugar, tá certo? E aí você tem contínuo e consistente por toda a empresa sob uma única base de dados. Então, essa informação ela é tratada e retratada dentro do mesmo banco de dados. E aí, quando você tem esse ERP, você consegue essa informação garantida que ela é verídica, que ela é verdadeira. E aí, lembrando lá das nossas primeiras aulas, quando eu tenho para tomada de decisão uma informação que é verdadeira, eu consigo atuar com mais tranquilidade e com incisão. Agora, quando eu não tenho, fica complicado a gente fazer esse tratamento. Tá certo? Então, basicamente, voltando aqui para o nosso ERP, eu tenho lá a integração com o CRM. Então, o CRM, ele não é exclusivo e o ERP não se excluem e sim se completam. Então, quando eu tenho, por exemplo, um CRM, eu posso ter um ERP, você deve ter as duas coisas e integrá-los. Porque aí você tem a captação e a retenção todas juntas em dois softwares diferentes, mas que se completam. Então eu tenho lá a integração com o CRM, me dá uma maior produtividade, porque eu crio processos mais automatizados, emissão de nota fiscal e de boleto direto por ele, então eu otimizo o meu tempo, eu tiro o meu funcionário de fazer nota fiscal, de gerar nota fiscal e faço tudo de uma forma automatizada. Então, otimização de processos de infraestrutura, certo? Então eu consigo otimizar processos, criar fluxos de trabalho melhores e mais eficazes quando eu tenho um ERP funcionando. Tem o controle de estoque, controle financeiro. Então, pensando numa empresa, eu tenho ela como um todo e aí cada área daquela nossa pirâmide que a gente viu trabalha em determinado pedacinho desse ERP. Tá certo? Então ele permite visualizar por completo aí as transações e desenhando um amplo cenário de seus processos de negócio, né? Então ele atende a demanda de uma forma meio que 100%, porque você consegue pegar vários módulos e colocá-los dentro de um único ERP. Então, né, eu tenho módulo de compras, faturamento, financeiro, contábil, planejamento e controle de produção. Então, portanto, aí a gente fecha aqui o nosso último capítulo, o Sistema de Informação Executiva. Ele é um acrônimo, né, do CSE, criado pelo Massachusetts Institute of Technology, MIT, na década de 70. Ele foi conhecido como adesão de componente de grandes empresas mundiais. Né? Então ele indica, o propósito dele é indicar variações e previsões de resultados e orçamentos de faturamentos. Então você tem o RP que gera o todo, e esse cara aqui, ele faz a prévia, ele dá o insight para que você jogue para dentro do seu ERP. Tá? É uma ferramenta capaz de atingir as metas e expectativas geradas pelos executivos. Lembra lá da nossa pirâmide, alta gestão, é o cara que vai tomar decisão. Então esse sistema do SE, ele é diretamente focado para esse cara. Tá certo? Então, resumindo aqui, a gente falou de CRM, falou de RP, a importância dos dois, as características. Também falamos de Sistema de Informação Executiva. E eu agradeço a sua participação até aqui. Informo que a gente tem ainda mais alguns vídeos para percorrer e logo mais a gente se encontra novamente. Tá bem? Não esqueça então de entrar no fórum, fazer as atividades aí do ambiente, acessar o guia
e a gente vai se falando. Um abraço.